Pois é, não faz muito tempo uma parte gigantesca da internet simplesmente apagou, parou de funcionar. Hoje a gente vai fundo para entender o que aconteceu e, mais importante, o que essa história toda revela sobre a fragilidade da rede da qual todo mundo depende, né? Imagina só a cena: acordar, pegar o celular para checar as notícias, ouvir uma música e nada, nada funciona. Para os aplicativos e sites preferidos, parece que alguém desligou a tomada. Bom, para milhões de pessoas, isso foi a realidade. Uma única falha, um bug, que causou um efeito dominó digital em escala global. E a gente não tá falando de uns sites pequenos, não. Gigantes que usamos todo santo dia, tipo o X, o antigo Twitter, o ChatGPT, Spotify, tudo fora do ar. A coisa foi tão séria que até serviços essenciais, como o sistema de metrô de Nova York, sentiram o baque. O impacto foi absurdo. Na hora, todo mundo pensou a mesma coisa, né? Ah, foi um ataque hacker gigante, mas não foi. A verdade é bem diferente e, de certa forma, é até mais preocupante do que se fosse um ataque. A resposta, na verdade, está numa empresa que talvez muita gente nunca tenha ouvido falar: a Cloudflare. Pense nela como um iceberg. A gente só vê a pontinha, mas a maior parte do poder e da influência dela está ali, escondida, sustentando a internet que usamos. Então vamos lá, começando por essa falha global. Vamos entender o tamanho do estrago, porque não foi uma coisinha qualquer. Foi um evento que literalmente paralisou pedaços cruciais da web. Olha só esse número para ter uma ideia da escala. Mais de 2.100.000 relatos de problemas. Isso foi o que a plataforma Down Detector registrou só no pico da confusão. O impacto foi gigantesco e espalhado pelo mundo todo. Tá, mas e aí? Quem foi o culpado? A própria Cloudflare explicou, foi um problema interno. Basicamente, um arquivo deles, que serve para gerenciar ameaças, cresceu tanto, ficou tão grande, que o sistema não aguentou e quebrou. Foi uma falha em cascata. Ou seja, nada de ataque externo, o problema veio de dentro de casa. Isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave, né? Afinal, quem é essa tal de Cloudflare? E como é que uma falha interna numa única empresa pode causar um estrago desse tamanho? Vamos mergulhar nisso agora. Tem uma frase de um professor de cibersegurança, o Alan Woodward, que define a Cloudflare perfeitamente. Ele diz que é a maior empresa da qual você nunca ouviu falar. É exatamente isso. Uma gigante que trabalha nos bastidores, quase invisível para nós, usuários comuns, mas que é fundamental para a internet funcionar. O que a Cloudflare faz é operar uma coisa chamada Rede de Distribuição de Conteúdo, a famosa CDN. Para simplificar, imagine uma rede de depósitos. Em vez de um site ter que buscar o conteúdo num único servidor, que pode estar lá do outro lado do mundo, a CDN espalha cópias desse conteúdo por vários servidores pelo planeta. Assim, quando a gente acessa, recebe informação do depósito mais perto, muito mais rápido. E a importância disso é gigante. A Cloudflare sozinha gerencia mais ou menos 20% de todo o tráfego da internet. 20%. Na prática, ela funciona como uma ponte ou um escudo entre quem está navegando e uma fatia enorme dos sites e serviços que a gente usa. O objetivo da empresa é bem claro: deixar os sites rápidos e seguros. E para isso, eles usam uma rede com mais de 300 data centers espalhados por aí. A promessa é entregar o conteúdo em menos de um piscar de olhos. Literalmente 50 milissegundos. É por essa eficiência que tanta gente confia neles. Claro, depois de um apagão desses, a empresa veio a público. O chefe de tecnologia da Cloudflare, o Dane Knast, pediu desculpas de forma bem direta. Ele disse que o que aconteceu foi inaceitável e que eles decepcionaram não só os clientes, mas a internet inteira, e prometeu fazer de tudo para reconquistar a confiança. Só que essa história da Cloudflare, na verdade, acende um alerta para um problema muito maior. Um problema que vai além de uma única empresa. O que esse apagão escancara é o quão perigosamente centralizada a infraestrutura da internet se tornou. E olha, isso não é um caso isolado nem de longe. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2021, uma outra empresa gigante de CDN, a Fastly, teve um problema parecido. Em 2022, a própria Cloudflare já tinha dado um susto na gente. E quem não lembra das vezes que a Amazon, a AWS, saiu do ar e levou um monte de coisa junto? O padrão tá aí, bem claro. E se a gente for olhar a causa desses problemas, é quase sempre a mesma coisa. Um arquivo que ficou grande demais, um bug no software, uma falha de configuração. São pequenos erros técnicos, mas como eles acontecem num desses poucos gigantes, o resultado é um estrago global. Tem o especialista Graham Sword, que resumiu bem a situação.
Ele diz que muitas empresas simplesmente confiam num caminho só para tudo que é importante. Ou seja, elas colocam todos os ovos na mesma cesta. Aí, quando essa cesta cai, não tem plano B, não tem para onde correr. Ok, já falamos da fragilidade técnica, mas a história não para por aí. Essa centralização toda também dá um poder geopolítico imenso para essas poucas empresas. O exemplo perfeito disso foi o confronto entre o X e a justiça brasileira. O tribunal mandou bloquear a plataforma no país. O que o X fez? Usou uma tecnologia da Cloudflare, que na prática esconde o endereço real do site. É como se o X passasse a dividir o mesmo endereço com milhares de outros serviços, inclusive sites do governo. O resultado? Para bloquear o X, seria preciso derrubar todo o resto junto, o que tornava a ordem judicial basicamente impossível de ser cumprida. E o que esse caso mostra é algo fundamental. A infraestrutura da internet não é neutra. Uma ferramenta, uma tecnologia de uma empresa privada pode dar a uma plataforma o poder de simplesmente desafiar a ordem de um país. O jogo de poder mudou completamente. Bom, diante desse cenário todo, a grande pergunta é: e agora? O que a gente faz? Como é que se constrói uma internet que seja mais forte, mais resiliente? Vamos ver algumas ideias. Existem basicamente dois caminhos. O que a gente tem hoje é um modelo centralizado, super rápido e eficiente, mas frágil. Se o pilar do meio cai, tudo desmorona. A alternativa é um modelo descentralizado. Nele, o conteúdo é distribuído entre os próprios usuários, num sistema que a gente chama de P2P. Talvez seja um pouco mais lento, mas é muito mais forte, porque não existe um ponto central que possa derrubar tudo de uma vez. Na prática, o que dá para fazer? Bom, no curto prazo, as empresas podem usar vários provedores ao mesmo tempo, sabe, para não depender de um só. No médio prazo, já se fala em modelos híbridos, que misturam a velocidade das CDNs com a segurança das redes P2P. E olhando lá para frente, para o longo prazo, tem toda a visão da Web3, que quer construir uma internet que já nasça descentralizada por natureza. Isso tudo nos traz de volta para a essência da internet. A ideia original lá no comecinho era de uma rede descentralizada, feita exatamente para não ter um ponto único que pudesse derrubar tudo. Só que com o tempo a gente construiu o exato oposto. Apagões como esse servem como um lembrete doloroso daquele sonho original. E a pergunta que fica no ar é: será que estamos prontos para começar a construir esse sonho de novo?